Hoje, em consequência do feriado e o facto de estar em casa, coisa que já não fazia há muito tempo, permitiu-me assistir a alguns programas de televisão. E à hora do almoço fiquei estupefacto. Pensei, bem, isto é o fascismo e a extrema-direita a entrar pela televisão adentro. Porque ultimamente continuam a alavancar que o país é o mais seguro do mundo, temos uma segurança que ninguém nos pode colocar em causa, que o único problema que existe são movimentos de extrema-direita, que depois veio-se a verificar que afinal os movimentos são movimentozinhos, etc. O discurso do ódio alavancado com uma representação que tem dentro do Parlamento e a culpa é do André Ventura e do Chega, etc. Porque tentam alimentar o sentimento de revolta na sociedade com base em indicadores falsos, porque não existe insegurança e somos um país mega seguro. E depois fiquei a pensar, então, mas se isto é assim, se a culpa de facto é nossa e é uma questão de percepção, como alguns já disseram, e de sensações, como é que conseguem ter matéria para ter um programa diário? Eu não sabia que este programa é diário na TVI, e ter inclusive alguns canais de televisão que desde o minuto 1 até que fecham a emissão é só crime, crime, crime. Das duas uma, ou estão a mentir e a manipular a informação, coisa que obviamente eu não acredito, ou então na realidade temos crime à barda em Portugal ao ponto de dar origem a programas de televisão só para analisar os crimes diários. E eu ainda pensei, quando comecei a ver o programa, pensei, bom, mas isto deve ser para analisar um caso concreto. Não, isto depois foi verificar, não sabia, o programa é diário e, para além do programa ser diário, isto é para analisar uma panóplia de crimes que nunca mais para. Portanto, eu não fiquei esclarecido se, entretanto, isto tem alguma coisa a ver com o Chega, se somos nós a tentar alavancar o medo, ou se aquilo que está a acontecer e que é propagado pelas televisões, e que obviamente eu acredito, é a realidade. Mas vamos só ver um bocadinho para percebermos o nível da coisa. Arguidos. Um cozinheiro foi detido na terça-feira, isto por tráfico de droga. Era membro de uma rede perigosa. Ele esperava receber 85 quilos de cocaína, mas foi apreendida pela Polícia Judiciária quando um navio que vinha do Brasil atracou no porto de Leixões em 2022. A droga seria retirada por 3 funcionários do porto, deste porto de Leixões de que falo, que acabaram detidos no ano seguinte, em 2023. A investigação levou agora à detenção deste cozinheiro. Xenofobia, que isto era do Brasil. 3 pessoas detidas depois de um assalto violento em plena via pública no Algarve. Olha. Estão então indiciados pelos crimes de roubo. A investigação durava já há 5 meses, tinha exatamente como objetivo os roubos na via pública. Os militares avançaram com o mandado de busca domiciliária. Foram apreendidas várias armas, dinheiro, estupefacientes e material para tráfico de droga. O juiz de instrução criminal vai decretar as medidas de coação. Não pode ser. Isto é falso. O indivíduo foi detido por 4 crimes de roubo agravado. 3 aconteceram em bancos, na localidade de Barcelos. Os assaltos sucederam nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado. O homem conseguiu, no entanto, milhares de euros num dos roubos. Vai agora ser presente a um juiz de instrução. Não pode ser. Isto é mentira. E um rapaz de 16 anos foi detido depois de assaltos violentos a menores de idade. O primeiro aconteceu em Belas. Ele esfaqueou então uma criança de 11 anos. O segundo assalto foi no Cacém. Atacou a vítima de 15 anos com uma garrafa de vidro partida. Já o último aconteceu em Queluz, onde a criança foi atingida por uma pedra, também por um canivete, e transportada de seguida para o hospital. Tudo o agressor fascistas. foi presente também a tribunal, neste caso ficou em prisão preventiva. Armas, explosivos, era o que um homem escondia numa propriedade alheia. Tem 62 anos, foi denunciado Fascista. E rapidamente detido Fascista. pela Guarda Certeza Nacional que é do Republicana Chega. de Cabeceiras de Basto. absoluta. Ao ser interceptado pelas autoridades, pegou numa caçadeira, mas foi impedido pela polícia. Já está também ele em prisão preventiva. Eu pensei que quando ele foi detido pelas autoridades tinha gritado Ventura, era o que eles deviam ter dito, porque isto é perigosíssimo, esta coisa. Em média, 21 casas, pelo menos, são assaltadas todos os dias no país. Quase 39 mil furtos em habitações ao longo de 5 anos. Não. Quase 700 pessoas estão detidas. Só no ano passado ocorreram mais de 7 mil furtos e em 300 moradores sofreram, pelo menos aqui, algum tipo de violência. Os ladrões arrombam as portas, utilizam chaves falsas para conseguir entrar. Epá, não pode ser. Isto não pode ser.
Reparem, e depois tem inclusive um separador que diz traficantes, assaltos, e portanto eu queria apenas partilhar isto convosco, porque eu acredito que grande parte das pessoas que veem o meu canal são pessoas que trabalham e portanto não têm hipótese de ver os canais de televisão perto da hora do almoço, e foi pelo facto de existir o feriado que eu tive a oportunidade de ver este programa, que é um programa diário. É um programa diário que isto Olhamos chama-se... agora para esta situação dos diferentes e vários assaltos com vários mecanismos, não é, Melanie? Cada vez estão mais aprimorados, não é? Claro. Até porque depois também a facilidade com que se tem de chegar a determinadas informações e saber como é que se faz da melhor forma também não ajuda. E há pouco falavas no alarme social e aqui nós também sentimos isso, claro. Porque cada vez que numa comunidade existe um tipo de roubo deste género, toda a gente fica alerta. Epá, fascista. Eu não vou ver mais. Eu apenas queria chamar a atenção. Esta senhora de certeza que é neonazi ou coisa parecida, porque eu estar a dizer este alarme social e ver um problema que toda a gente fica alerta e que toda a gente fica assustada, sentimento de insegurança, etc. Eu não consigo perceber como é que existindo esta gravidade e este índice de gravidade com 300 pessoas que se sentiram de alguma forma direta consequência em relação aos 700 assaltos. Eu já nem sei bem os números, nem sei se foi isto que disseram, com recurso à violência, etc. Tendo em consideração, e eu não vou desculpabilizar a agressão que foi feita ao ator, eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei se foi por motivos ideológicos, se foi por alguma coisa de troca de palavras, não faço ideia. Qualquer tipo de agressão é sempre condenável. O que eu não consigo perceber é a TVI, em vez de passar este programa durante 17 minutos ou 18 minutos, ou o que é, sobre isto, é que devia fazer um debate alargado e entender quantos destes crimes aqui foram realizados com princípios ideológicos, raciais ou xenófobos. E o que é que está por trás disto? Se calhar é aquilo que nós temos alertado diversas vezes, um problema social bastante grave, uma falta de autoridade por parte da polícia e falta de reconhecimento da polícia, uma falta de aumento e agravamento das penas e, portanto, é uma consequência, não podemos desculpar a dizer, mas as pessoas estão a viver numa crise, porque o facto de vivermos em crise económica e o facto de termos algumas limitações não determina que vamos todos para a rua, roubar casas, fazer assaltos, puxões, etc. Isto não é mais nem menos do que a prova viva por parte dos próprios órgãos de comunicação social que nos passam a vida a criticar, a dizer que o que nós queremos é a política do medo e alavancar o medo, etc. E dizer que isto está tudo mal, quando na realidade são sensações, porque não existe de maneira nenhuma o índice de criminalidade que nós queremos aumentar. Aos meus caros, basta ver no relatório anual de segurança interna não só a questão do crime violento, da violação, ter aumentado 10%, como a atividade criminosa grupal juvenil aumentou drasticamente. E como podem ver aqui pela amostra, eu não vi depois mais nenhum programa, estou apenas a passar o de hoje, mas como podem ver pela amostra, isto não é uma coisa circunscrita a Lisboa ou aos arredores de Lisboa. Falou-se aqui, noutras áreas geográficas, isto é um problema com abrangência nacional. É curioso que aqui também se identifiquem a questão das nacionalidades, coisa que o relatório anual de segurança interna se recusa a analisar, sendo que Conceição Queiroz, creio que é assim que se chama a apresentadora, a determinada altura até teve aí um confronto com a TVI porque achava que estava a ser discriminada pela própria TVI. E portanto é uma pessoa completamente insuspeita de vir levantar o que quer que seja em relação a racismo, porque Conceição Queiroz eu creio que é portuguesa nascida em Moçambique, não tenho a certeza. Pronto, mas é indiferente, ao Cabo Verde não interessa. E portanto tem esta correlação umbilical para com algumas partes da sociedade que por norma dizem que o Chega ataca-se só porque quer atacar. Não, não é porque quer atacar, é porque de facto existe um problema com a criminalidade, ao ponto da própria televisão considerar que é matéria mais do que suficiente porque tem audiência e tem conteúdo suficiente para encher todos os dias. Portanto, vejam bem a quantidade de criminalidade que tem que existir com algum mediatismo para que a televisão consiga ter conteúdos todos os dias. Então, e o que é que vão dizer agora? O que vão dizer agora é que é o Chega, é a extrema-direita e o movimento populismo, é que destes crimes todos que foram apresentados no programa de hoje, eu creio que não passou nenhum relacionado com o que quer que seja ideológico, de crimes de discriminação, de racismo, etc.
como vêem, têm tentado tapar o sol com a peneira. Só que, no entanto, a própria população, as pessoas veem televisão, as pessoas sentem na rua, as pessoas veem as notícias, as pessoas têm o amigo do amigo a quem já aconteceu, as pessoas sentem na pele. Portanto, existe claramente um problema de segurança grave neste país, e quando eu ouvia esta semana José Luís Carneiro a dizer no Parlamento que Portugal hoje é mais seguro do que aquilo que encontraram quando tomaram conta do governo por parte do PS, é brincadeira, não é? Nós temos um índice de criminalidade cada vez a subir mais, e esta é a questão que faz o Chega perguntar tantas vezes, das duas uma, ou a imprensa mente, ou existe alguma coisa no relatório anual de segurança interna que deveria ser esmiuçada, não colocando em causa os órgãos de polícia criminal e quem coloca os dados dentro do RASI, mas que há alguma coisa que não bate certo, não bate. Então isto dá para ter programas todos os dias e não existe aumento de criminalidade e vivemos num país seguro. Sou só eu que acho isto estranho e que cheira mal, ou há mais alguém? Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.